Estamos aqui no Café Cultural para conversar hoje com o William Bueno, economista, líder do movimento Vem Pra Rua, que faz história em Piracicaba e em todo o Brasil. William, prazer em estar aqui com você mais uma vez, tudo bem? Obrigado pelo convite, o prazer é todo meu, né? Estarmos juntos aqui falando um pouquinho de Brasil, de política, é importante. William, a gente está vivendo um momento em que se questiona muito o posicionamento do Congresso Nacional nessa luta, nessa batalha, nessa queda de braço com o presidente da República. Como é que você avalia esse momento da nossa história? É um momento único, Néder, porque nós, há 40 anos, nós sempre, como políticos e quem veio governar o país, sempre tratou as questões políticas em conchavos, em acertos, né? Que historicamente nós sabemos que não é bom, né? Que nunca foi bom. Nós nunca tivemos ministros, né? Que de fato eram médicos, que de fato são agrônomos, que de fato são conhecedores da pastas, né? Nós já tivemos políticos e, pasmem, alguns desses políticos mal tinham completado o ensino médio ou mesmo o ensino básico, mas eles estavam lá porque eles levavam votos e uma bancada e um partido nas costas, né? Isso nunca foi bom para o Brasil. Então, você dizer que essa política está errada, não, nós nunca tivemos. Vamos avaliar se ela é errada, né? Nós já tivemos muito do antigo. Então, temos que deixar as coisas novas, o tipo novo de governar, ser e acontecer, né, Néder? Essa é o que a gente pensa, é o que é positivo para o país. Agora, o presidente tem tomado posições importantes, mas às vezes tem falado coisas que incomodam um grupo de pessoas. Ele tem aí uma posição muito firme com relação a essa oposição que se forma dentro da mídia, dentro de alguns veículos de comunicação. Veículos de comunicação que historicamente sempre procuraram também, não todos, mas uma grande parte, manipular um pouco a opinião pública, né, William? Tem aí um fundo de verdade quando se fala um pouco desse processo de manipulação que tivemos durante muitas décadas aqui no Brasil. É indiscutível, né? É indiscutível, mas na verdade nós temos que entender que há uma quebra do que era antigo para o novo. Bolsonaro, eu costumo dizer isso e a gente tem que dizer, Bolsonaro seria um poeta calado, mas ele é um grande administrador, né? Porque ele está colocando pessoas competentes para cada uma das suas pastas para fazer que o Brasil cresça. É inegável também que nesse período do governo atual nós não tivemos nenhuma índice de corrupção ou desvio de recursos e tal. Por que será? Será que realmente ele está tão errado assim? E a mídia, por muito tempo, nunca quis ser questionada. Ela sempre fez muita questão de questionar os atos do governo, de pautar acima do bem e do mal. E quando ela é questionada no sentido seguinte, onde estava a grande mídia, os grandes repórteres, os grandes jornalistas, enquanto o país era saqueado? Poxa, gente, olha, nós passamos aí mais de 20 anos, nós podemos agora centralizar em 16 anos passados, que agora veio à tona, mas isso não acontece de hoje. Outros governos já vinham saqueando o país e tendo esses conchavos políticos que nunca chegava para o brasileiro de bem, o brasileiro que trabalha. Nós somos um povo trabalhador. As coisas boas, a gente sempre teve uma saúde horrível, sempre teve uma segurança muito pior, né? A educação, então, nesses últimos 20 anos aí, foi de mal a pior. Nós temos 3 milhões de jovens que foram formados de 2002 até agora, 2020, que estão entrando no sistema de trabalho, procurando um emprego, que ele é um analfabeto funcional, Néder. Você sabe o que é isso? Ele não consegue fazer um texto de 10 linhas, com começo, meio e fim, que alguém consiga entender. Então, nós temos que entender que nós estamos quebrando, o governo está tentando quebrar algo que vinha caminhando de uma forma que já vimos que deu errado, de uma forma correta. A mídia, a grande mídia, não aceita. E a grande resposta que ela tem que dar é onde ela estava
quando o país estava sendo saqueado. Por que não fez várias e várias reportagens com tudo que aconteceu com a Petrobras? A Petrobras foi saqueada em 6 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro. 6 bilhões de reais é tudo que uma pasta da saúde tem para investir no Brasil em um ano. Não sei se o pessoal sabe disso. Muito dinheiro. É tudo com chave entre empresários, políticos. Todo mundo levou um quinhão. Todo mundo sabe disso. Entendeu? E hoje a mídia tem que dizer para a gente e para todo mundo o porquê que ela não falou sobre isso. Esse é o grande. E quando ela é questionada, ela rebate. É como um animal acuado. Ele ataca quando está acuado, para se defender. E a mídia está atacando. O interessante, só para completar o raciocínio, nesse período todo, imaginemos que o presidente, vamos falar da figura do presidente da República, antes da eleição, quando ainda era candidato e depois da eleição, nunca se apurou qualquer desvio de caráter, roubo, qualquer um, do presidente da República, do Jair Messias Bolsonaro. Então nós temos que dizer isso. Em que história do Brasil, a história atual, nos últimos 40 anos, vamos dizer assim, que um presidente não foi acusado de algum desvio, de alguma improbidade, alguma coisa nesse sentido? Quase todos, é história, é só pegar. Está aí. Michel Temer foi preso, Lula foi preso, né? Fernando Henrique Cardoso ainda tinha muito a que explicar, mas já caducou. Collor de Mello foi título impeachment, Dilma, né? Antes do Sarney, tem muito a que explicar, né? Então nós estamos falando de uma história atual que as pessoas têm que entender o que está acontecendo com o país. Política é importante para nós. Esse negócio de não discutir política, porque eu não quero saber, é o que nos trouxe até hoje. A essa tragédia, exatamente o que está acontecendo. Nós temos 13 milhões de empregados, porque é uma política errada, né? E 13 milhões, se multiplicar por 3, são quase 39 milhões de pessoas, 40 milhões de pessoas sobrevivendo sem emprego, por causa de uma política errada. Uma política ideológica, uma política que não aceitou. E onde estava a mídia nessa época? Devia ter atuado, dizendo, olha, está errado, está acontecendo desvios, e mostrado mais do que mostrou. Quem mostrou isso foi só exatamente a Lava Jato. Há 4, 5 anos atrás que nós viemos a saber tudo o que acontecia. Se acontecia agora, imagina no passado. E não tem nada que afronte, que viole mais direitos humanos e democracia do que a corrupção, né? Corrupção que impede que o dinheiro vá para o povo, para a construção de obras sociais importantes para a população brasileira. Toda vez que falta remédio, falta equipamento nos postos de saúde, falta asfalto, falta moradia digna para as pessoas, dinheiro da corrupção foi para o ralo. A corrupção, nós costumamos dizer que a corrupção mata. Ela mata muito mais do que 60 mil pessoas que morrem por arma de fogo, por assalto, por latrocínio, hoje no país, né? Então nós temos que entender que um dado, números, são números, né? O ano passado, estamos falando ano passado, vamos falar de 2017, que é o dado que a gente tem, 10 mil pessoas morreram por falta de atendimento médico. As pessoas dizem, mas como que se mede isso? Olha, chegaram num posto de saúde, era para ser atendido com urgência, ficaram 2, 3 horas na fila, acabaram morrendo, né? Outros estavam esperando os remédios que ela necessitava muito e não tiveram acesso. Mas aonde está o cerne disso? Está na corrupção. Na corrupção política, né? Que somem com esses recursos que acabam não chegando para quem necessita. Então, ter recursos, o país tem, o país é rico, o país é uma nação, uma das mais prósperas do mundo, mas nós não conseguimos andar um passo à frente nesses últimos 40 anos, nesses últimos 20 anos, 16 anos, por conta que a corrupção corrói tudo o que o povo tenta conseguir, que é direito dele. É isso, pago pelo imposto. Eu costumo dizer assim, um deputado federal tem 75 funcionários. Olha bem, se você fazer uma ideia, um deputado que é pago pelos nossos impostos tem 75 funcionários. Quantas empresas na cidade de Piracicaba tem 75 funcionários?
E olha o que o empresário faz, tem que pagar em fundo de garantia, INSS, todos os impostos, ainda vender o seu produto, receber, fabricar, enfim. E ele emprega 75 pessoas diretamente e, obviamente, os seus familiares dependem disso, são 140, 200 pessoas. Agora, um deputado ter 75 pessoas ele pode contratar e pagar salários altos, salários de 5, 6, 7, 8, 10 mil a 15 mil. Sabe quem paga isso? Nós. E eu pergunto para você, o empresário que tem uma empresa hoje, que contrata 75 pessoas, é mais produtivo para o país do que ou um deputado que tem que contratar 75 pessoas para ficar babando em suas falas, em seus eleitorais, né? Em suas casas eleitorais. É um absurdo, né, Neto? Político no Brasil considerado pela lei um semideus, né? Um semideus. Na verdade, eles são reis, né? A monarquia a monarquia acabou há 120 anos atrás. Não acabou. Hoje, a maioria dos políticos vivem que nem reis. Nós damos as mordomias. Se você vê toda essa mordomia que um político tem, desde celular pago, paletó, combustível, carro, nunca atrasa o salário, porque não atrasa o salário. Você atrasa, né, comprar algo necessário na saúde, atrasa o salário até de policiais, de médicos que trabalham, porque a prefeitura às vezes não tem salários, mas de um político nunca atrasa. Você nunca vê um político falar, opa, ele não recebeu salário. As pessoas têm que entender que o político é funcionário seu, é funcionário do povo. Esse negócio, doutor, excelentíssimo, né? Ele tem que tratar nós com excelência. Nós bancamos o salário dele. Nós demos ele o voto e um cheque em branco para que ele trabalhe para o povo. Então faça merecer cada centavo do suor do trabalhador brasileiro. É isso. William Bueno, líder do Vem Pra Rua, conversando com a gente. Essa entrevista que a gente faz aqui no Café Cultural, aqui no centro da cidade, na São José, com Alferes José Caetano. William, Vem Pra Rua faz história no Brasil, um movimento pioneiro que mobiliza as pessoas, teve papel preponderante naquele momento do impeachment e também na luta contra a corrupção. Está sempre alerta, está sempre vivo no seu trabalho. Como é que você analisa esse avanço nesse combate à corrupção e o papel hoje no governo do nosso ministro Sérgio Moro, que, como juiz, deu início a todo esse processo de limpeza através da Lava Jato? Olha só, o Vem Pra Rua está na rua, né, desde 2002, desde quando nós começamos a nos revoltar, um grupo de pessoas, imaginando que poderia mudar. Inclusive o nosso slogan é "Você mudando o Brasil", porque nós acreditamos muito. E com a era da informática, nós passamos a informar mais as pessoas do que está acontecendo com a política, do que efetivamente está acontecendo com o teu dinheiro, com o público, como que está atuando o seu deputado, como está atuando o seu governador, o seu senador, o presidente da República. Então o papel nos últimos 5, 6 anos do Vem Pra Rua é trazer à tona toda essa revolta que todo mundo sabe, né, mas não tínhamos como dar voz aos movimentos. Então o Vem Pra Rua veio dar voz à população, às nossas revoltas e aos nossos pedidos, sempre pacificamente, nunca apoiando um político em específico, né? Nós não somos apoiadores de um político em específico ou de um partido, nós não temos isso, nós somos favoráveis à política. Se a política que o governo está fazendo, seja A, B ou C, é uma política que vai ajudar o povo, que vai trazer benefício ao povo, nós vamos apoiar a política, não o político, né? E o Vem Pra Rua tem isso. Sérgio Moro, como você colocou, ele é uma sumidade, né? Por conta do que ele teve a coragem que muitos não tiveram no passado, de colocar por grandes empresários. Quando que a gente imaginaria que Eike Batista seria preso, que os irmãos JBS lá, Joesley e tal, seriam presos? São gente poderosíssimas, com muito dinheiro. A lei é para todos. E é assim que ele prega. Essa história o pessoal não sabe, acho que você não sabe. Eu estive uma vez com o Sérgio Moro, muito próximo dele, numa convenção uma vez, do Vem Pra Rua, ele foi convidado a palestrar, né? E nós estamos lá,
eu o conheci, eu fiz uma única pergunta para ele. Eu falei: doutor Sérgio Moro, como que o senhor entende o Brasil? Tem muitas leis, a gente precisa fazer mais lava-jato, tem mais gente para ser presa. Ele fez a única pergunta: a única coisa que eu fiz foi cumprir a lei. Eu sou um juiz, eu tenho que fazer cumprir a lei. Se todo mundo cumprisse a lei, o país estaria em melhor oportunidade. Eu não fiz nada mais, olha bem a palavra, eu não fiz nada do que não fazer cumprir a lei. Interessante, né? Podia dizer: não, eu que fiz, eu não fiz, mas ele fez cumprir exatamente a lei. Aí é o mérito dele. Aí é o mérito dele, coisas que ninguém mais quis. E olha, o trabalho que ele está fazendo reduziu a violência em 28%, o assassinato no país em 34%. Ou seja, de 2002 até 2018, nós tivemos uma crescente. Em 2002 foram 18 mil assassinatos. Em 2006 foram 21 mil assassinatos. Em 2010 tinham 34 mil assassinatos. Em 2016, 2017, chegamos a 60 mil assassinatos, mortes, latrocínios por ano. Hoje, ele conseguiu, com a sua política, diminuir em 28% isso. Ou seja, nós estamos falando de 10 a 15 mil assassinatos anos. Ou seja, pessoas deixaram de morrer, filhos de alguém, maridos de alguém, pais de alguém. Olha que interessante, né? Então a gente tem que dar um mérito para uma pessoa tão engajada no trabalho que ele está fazendo. Não, o Sérgio Moro realmente é uma sumidade, existe um respeito meu para ele. William Bueno conversando com a gente. William, a gente percebe que, além da questão do Moro, que deu aí uma credibilidade enorme ao governo, não é? E os resultados estão sendo aí alcançados dessa forma brilhante, tem também a questão que envolve a economia, né? O ministro Paulo Guedes também acertando e acertando bastante, tanto que falávamos agora há pouco dos 13 milhões de desempregados. Pegar o governo brasileiro após a era Lula, Dilma e Temer, um desafio que não era para qualquer um realmente, né? Na verdade, as pessoas têm que entender que 13 milhões de empregados, só para a ordem de grandeza, seria como uma população hoje da Bolívia. Seria como o país inteiro de uma Bolívia estar desempregada. Isso é muito grave, né? Quando você vê as políticas que foram implantadas do governo petista até o atual, porque é o que a gente tem, é uma política errada em qualquer parâmetro, em qualquer economia, em qualquer economista que você possa perguntar sério, ele vai te dizer que foi uma política errada. E aí pegar um país destruído, com uma inversão econômica muito forte, nós viemos com 3, 4 anos de demissões, fechamento de mais de 3.500 empresas, como o Brasil inteiro, muitas pessoas desempregadas passando necessidade, e aí você ter que gerar em um ano, né, empregos, fazer movimentos onde estanca gastos públicos, porque as pessoas não sabem, o Brasil funciona que nem a sua casa, que nem a empresa. Se entra 1.000 e você gasta 1.500, não tem para onde mais tirar, né? O Brasil estava assim, ele estava gastando muito mais do que ele conseguia arrecadar. Por quê? Porque as empresas fechando não geram imposto, as pessoas desempregadas não têm noção, só uma pessoa desempregada tem noção do que é a falta de emprego, o que é o desespero de não pôr comida em casa, aluguéis e tudo mais. Isso é importante, nós temos que ir em mente. E agora ter que fazer essa reversão não é fácil, ainda mais com uma base política contrária. Uma base que tudo que você coloca, né, existe questionamento, existe corte, existe discussão, né, existe querer fazer um conchavo, o governo não aceita e aí não é aprovado, né? Para mudar o Brasil, nós temos que acreditar, dar esse voto de confiança ao ministro da Economia, ao ministro da Segurança, Sérgio Moro, ao ministro do Agronegócio, a ministra, né? Nós temos que entender como funciona o país, não dá para mudar, nós somos muito grandes, mudar em um mês não existe, nós não conseguimos mudar a nossa casa em um mês. Você imagina um país da dimensão continental que nós somos 200 milhões de brasileiros, não dá. William, queria comentar com você
o fato que está aí sendo debatido todos os dias causou imensa revolta, aquela entrevista do médico Drauzio Varella com a transexual, a Suzy. Esse transexual travesti, chamem da maneira que mais lhes convir, não é? É um assassino de crianças, matou mais de uma criança. Inclusive teve um caso do menino de 9 anos de idade, foi violentado, violência sexual, foi estuprado o menino e depois foi assassinado, enforcado por esse monstro, não é? E depois de alguns dias o corpo foi deixado na porta da casa da mãe. Uma crueldade, uma coisa tremenda, e o que causa profunda indignação a maneira com que o programa Fantástico da Rede Globo e com que o médico Drauzio Varella, que antes era um símbolo de alguém que se preocupava com a sociedade, agora passa a ser um cidadão realmente que, num momento totalmente infeliz, agiu de uma maneira indesejável. Disse depois que, mas eu agi como médico, não como juiz. Não, ele não agiu como médico, agiu como ator, nem como jornalista, que ele também não é. Agiu como ator. Foi roteirizado pelo departamento, talvez, de dramaturgia da Rede Globo, porque representou ali uma emoção falsa abraçando uma pessoa que ele sabia, sim, se tratar de um assassino frio, cruel e protegido de maneira nojenta por um canal, por uma rede de TV. Vamos pôr as ordens assim. Dr. Drauzio Varella, ele já não clinica há muito tempo. Ele se tornou jornalista, escritor, né, ator, né, menos médico. Vamos analisar dessa forma. Porque ele pode ter o título de médico, mas ele já, acredito eu, há muito tempo ele deixou de ser médico. Ele tem um contrato com a Rede Globo. Ele tem interesse. E cada ponto percentual no Ibope é faturamento, é grana. Então as pessoas tentaram humanizar um monstro. Né? Um monstro que cruelmente estuprou, assassinou com requintes de crueldade uma criança, né? E tem casos de outros, né? Agora, o que a gente tem que entender é que quando alguém vai fazer uma reportagem, seja em qualquer penitenciária ou presídio, seja ele, o juiz que dá essa autorização, é papel dele informar e dizer quem você quer. Eu quero tal pessoa. Ele vai lá e dá a ficha para a pessoa. Tanto que, se você analisar, olhar o programa, ele tinha não só este caso, ele entrevistou 2 outros presidiários, detentos, e ele diz nessa entrevista qual era o crime desses 2, mas não disse de quem é o crime deste monstro que era a Suzy, ou Rafael, acho que é o nome dele, o Tadeu, alguma coisa nesse sentido. Mas ele foi de uma infelicidade muito grande. E eu tenho comigo que ele sabia exatamente, minha opinião pessoal, que ele sabia exatamente o que estava fazendo. As pessoas e a Rede Globo, ou seja, a grande mídia, paga para ele fazer esse tipo de matéria. Eu perguntaria, se tivesse a oportunidade, por que você não foi fazer uma entrevista com o Roger Abdamalci, aquele que estuprou 37 mulheres? Fosse entrevistar as 37 mulheres, dar um abraço nelas carinhosamente, porque suas vidas foram destruídas, né? Foram estupradas, né? Enquanto procuravam, na verdade, serem acolhidas para resolver um problema. Por que não vai perguntar aos jovens que foram estuprados, para aquele médico psiquiatra em São Paulo chamado Špikovic, alguma coisa nesse sentido, né, que acabava estuprando todos os adolescentes entre 9, 10, 12 anos, que foi descoberto, né? Vai abraçar, vai entender o que causou isso na vida da família, na vida daquelas pessoas que foram estupradas. Vai entrevistar a mãe, a família dessa criança que foi estuprada e enforcada. Olha que coisa monstruosa. Essa mãe tinha que ser abraçada. Essa mãe tinha que ser abraçada com a sua dor, com a sua falta, né? Então, não um monstro daquele. E não estamos aqui julgando se estava certo ou errado o abraço, não. Não devia ter nem ido ao ar esse tipo de matéria, com quem deveria ter sido.
Esse é o caso. Ele sabia exatamente, né? Eu não tenho dúvida que ele sabia. E essa desculpa, olha, eu não sou juiz, sou médico, né? E não vejo a pessoa. Você deveria ver a pessoa, porque a mãe que ficou está destruída, né? As pessoas estão destruídas, uma família destruída. Você não vai ter mais sua criança na frente da sua casa, você vendo crescer, um abraço, um beijo. Quem é pai, quem é mãe, sabe o que é isso, né? Talvez ele não tenha essa consciência ou não quis ter. Tudo por uma ideologia. Tudo, ou a pergunta é, destruir a família, a condição de família, né? E eu faço uma pergunta, ele é um médico ou ele é um monstro? Né? Essa é o que fica. Isso é horrível, né? É lamentável. Olha, a gente assiste aquela cena, dá nojo, revira o estômago, essa cena nojenta propiciada pelo Dr. Drauzio Varella. Lamentável. William, prazer falar com você. A gente está aqui fazendo essa gravação aqui no Café Cultural. Café Cultural é um ponto maravilhoso da cidade, gostoso, aqui na área central. Agora tem panquecas, hein? Deliciosas panquecas para você almoçar, jantar, para você comer durante o dia, qualquer hora do dia. Vem aqui no Café Cultural, na rua São José, esquina com Alferes, José Caetano, no centro da cidade. Aqui, pulsa cultura, pulsa informação, pulsa amizade. Abraço, viu, William? Obrigado, Néder, pela oportunidade, obrigado a todos. E o lugar aqui é muito agradável mesmo, comida boa, a dona e o dono simpáticos, né, Néder? Eu acho que o pessoal podia vir para cá, passar umas horas, tem uns livros para ler aqui, quem gosta de ler, e aqui passar os seus minutos, tomar um cafezinho bem quente e gostoso, aqui é um lugar muito gostoso. Maravilha, é isso aí. Muito obrigado, Néder. Abração para Dani e para o Pedro, os proprietários aqui da casa. Abraço a ambos, muito obrigado, Néder. Prazer em te ver. Prazer foi todo meu, estamos à disposição sempre de você. Legal. Obrigado, William Bueno, líder do Vem Pra Rua.